Estão felizes por estar aqui? Glória a Deus. Glorifique ao Senhor pela oportunidade que você tem de estar na casa dEle, de louvar a Ele, de poder ouvir a palavra dEle, igreja. Isso é privilégio, viu? Às vezes, tem muita gente que leva isso como peso, mas é privilégio. Para nós é um privilégio estarmos na presença deste Deus, amém? Abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 16. Amém? Quem encontrou aí, diga amém. Gênesis 16, eu vou estar compartilhando com a igreja a partir do versículo 3. Segue-me com a leitura, amém? Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos teus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, fazei-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, e terás um filho, e chamarás o teu nome Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela estava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Amém, igreja? Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Quero dar um nome a esta mensagem: nos desertos Deus te vê. Amém? Amém? Todos nós, em algum momento, nós vamos passar pelo deserto. Se você ainda não passou, um dia você passará pelo deserto. A história de Agar, ela se inicia dentro da história de Abrão e de Sarai. Amém? Então, foi aqui a partir do capítulo 16 do livro de Gênesis que nós conhecemos a egípcia serva. Ela era o quê? Uma escrava que servia a Sarai. Então, inicia-se a história quando Sarai, na sua mente, começa a pensar sobre como a promessa do Senhor iria se cumprir na vida dela. Que promessa era esta? Deus prometeu que Sarai geraria um filho. Amém? E esse filho seria chamado como Deus de promessa, o Deus da promessa. O cumprimento da promessa na vida de Abrão e de Sarai. Então,
o que aconteceu? Passou-se um tempo, esse tempo, 10 anos após essa promessa, eles já estavam morando ali na terra de Canaã, e Sarai, como uma boa mulher, né, ela resolve então a fazer uma oferta ao seu marido. Vou te dar a minha escrava como sua esposa e ela vai gerar. E assim se cumprirá a promessa. E Abrão aceitou a proposta. E o que nós aprendemos nessa história? Foi algo precipitado ou não foi? Embora já tivesse passado 10 anos da promessa, Deus não deu tempo específico para eles. E eles serviam esse Deus sabendo que ele era capaz de fazer. Mas por um momento, Sara se viu numa atitude onde as mãos dela poderiam agir. E nós precisamos ter muito controle sobre isso, irmãos. Aonde a nossa mão pode agir e nós podemos fazer alguma coisa, às vezes nós estamos fazendo com que a promessa do Senhor deixe de se cumprir na nossa casa, na nossa família. Às vezes o seu problema não é a questão de um filho, mas uma coisa precipitada faz você perder a bênção que Deus te deu. Nós precisamos pensar, nós precisamos ver o que pode acontecer lá no futuro. Agir precipitado vai gerar algo na tua vida. Então, o que aconteceu? Agar, então, recebeu a proposta. Nem foi uma proposta, porque ela era serva, né? Ela já recebeu logo, foi uma intimação. Você vai se deitar com meu marido e vai gerar. Então, nós vamos ter um filho. Naquela época, os filhos das escravas poderiam ser criados como filhos do casal. Então, qual que era a mente de Sara? Ela não pensou em nenhum momento em Agar. Ela pensou no que ela precisava, que era de uma criança. Mas essa não era a promessa de Deus. Não era o propósito de Deus. Aquilo que está fora do propósito, você não pode deixar que entre na sua vida, no teu coração, na sua mente. Se está fora do propósito de Deus, se tem algo que não se encaixa com aquilo que é a palavra de Deus, você esquece, irmão. Esquece. Se a proposta é para descumprir qualquer coisa que está na palavra do Senhor, esquece. Porque não tem Deus nessa história. E tudo tem consequência. Seja ela bonita ou feia, tudo tem consequência. Nós estamos aqui em uma quarta de providência, né? Você que crê que Deus providencia algo na tua vida. E aquilo ali, para Sara, ela estava providenciando o que Deus tinha prometido. E a história continua. Então, Agar realizou uma tarefa para sua senhora, gerar. Esta era a tarefa de Agar. Só que Sara tentou mudar a atitude de infertilidade dela. Ela sabia que ela era estéril. Ela sabia que ela já era uma idosa, que as suas regras já tinham se rompido. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. Se Deus promete para você que Ele vai te dar algo, Ele vai cumprir. Não interessa qual é a forma que isso vai acontecer na sua vida. Não importa quem Ele vai ter que levantar para te ajudar diante da tua promessa. Ele é um Deus capaz de levantar pessoas, levantar situações, de acalmar a tempestade. Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que faz, igreja. Mas Sara colocou a sua fé na egípcia. Sim ou não? Sim. Se ela é nova, é ela que vai gerar. A minha infertilidade, eu vou acabar com o quê? Com essa solução aí. A fé está na egípcia. E a egípcia podia fazer alguma coisa por ela? Nada. Nada. A não ser complicar. Porque essa ideia se complicou depois. Amém? Sara foi impaciente e agiu com incredulidade diante daquela situação, mesmo conhecendo o poder do Deus dela.
Nós não estamos aqui crucificando a atitude de Sara. Estamos aqui para aprender. Porque por mais que você seja cristão, eu tenho dons, eu sou escolhido, eu sou uma bênção. Se você deixar, a incredulidade em certo momento entra na tua vida e na tua mente. Se nós deixarmos, a nossa impaciência faz com que nós perdemos a nossa bênção. Nós estamos vivendo uma geração impaciente, uma geração que não sabe esperar. Essa palavra já não existe mais no vocabulário. E não é só do mundo, é da igreja também. Às vezes você fala, espera um pouquinho. A pessoa, a hora que você vê, vou dar um exemplo que é fácil, todo mundo vai lembrar. Marido, pendura essa cortina aqui. O marido, espera aí, porque na casa dele, ele pode pendurar para todo lado, mas na casa dele, espera aí, eu estou em casa. Calma, até a tarde eu penduro. A hora que ele olha, a mulher já está em cima do quê? Da cadeira pendurando a cortina. Lá na sua casa não é assim? Não? A hora que ele vê, já saiu. Por quê? Porque ela queria para aquela hora. Nós somos a geração do agora, nós queremos para hoje. Foi isso que aconteceu lá na vida de Sarai. Ela queria para aquele momento. Por quê? Já estou velha, meu esposo já está velho. Como que vai se cumprir isso? Quando que essa criança vai nascer? E como que ela vai crescer? E como que vai cumprir a promessa? Aqui na minha casa? Aí eu já morri. Quando Deus fala, Deus faz, amém? Sara deixou de colocar a esperança dela em Deus. E começou a colocar a esperança dela em alguém. Em uma possibilidade, uma situação. E essa situação aconteceu. Agar, então, ficou grávida. E a partir dali, imagina uma escrava. Quero que você imagine. Todo mundo já foi nas aulas de história e sabe o que acontece com os escravos, né? Então, uma escrava, e ela descobre que está grávida. E como toda gestante, né, Sabrina? Tem privilégios. Se a gestante falar, todo mundo sai atrás, não é? Eu quero comer pão com ketchup. É estranho, não é? Só com ketchup não, tem que ter presunto, queijo, ketchup, né? Ou eu quero comer doce, não sei das quantas. Então, o que acontece? A gestante falou, não, senta aqui, calma. Imagina lá na vida de Sara o que estava acontecendo. A serva dela estava grávida, você acha que ela não recebeu privilégios? Com certeza sim. Então, e ela começou a gostar daquilo. Imagina uma escrava que nunca teve um privilégio na vida. Ninguém nunca chamou ela por nome. E, naquele momento, ela estava recebendo alguns privilégios. Então, o que ela fez? Começou a dar umas olhadinhas diferentes, deixar umas palavrinhas ao ar, que é uma coisa que mulher às vezes faz, e qualquer ser humano. Então, Sarai começou a se incomodar com o jeito com que ela falava, com que ela olhava para ela, provavelmente, e começou a retrucar, e já falou para o esposo, né? Está grávida e agora está achando, né? Imagina, está achando que está mandando aqui na casa? Então, o que acontece? Ela começou a revidar a Agar. Agar não aguentou, como muitas pessoas às vezes dizem, vou fugir daqui, vou sumir daqui desse povo e vou levar esse menino comigo, que eu quero ver quem que vai ser feliz nessa história, né? E Agar fugiu de Abraão e de Sara. E foi encontrada onde? No deserto. Por quem? Por aquele que nos encontra quando nós estamos no deserto. Por aquele que pode fazer algo por nós quando nós estamos no deserto, igreja. Aquele que tem poder para fazer. Às vezes a gente coloca expectativa demais no homem, no ser humano, às vezes no esposo, às vezes na esposa, às vezes no amigo, às vezes na amiga. E o ser humano, ele é falho. Ele às vezes age diante da circunstância e não diante da própria vontade de Deus.
e a gente se frustra. Então Deus foi ao encontro de Agar ali no deserto, na beira de um poço. Deus encontrou com ela ali e perguntou para Agar o que ela estava fazendo ali, usando o nome Agar. Agar, olha só, nós acabamos de ler aí. Serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela pergunta então, Deus pergunta para ela, o que você está fazendo aqui? E ela foi verdadeira. Estou fugindo da face da minha senhora. Fugir. Ela poderia ter falado qualquer outra coisa, mas ela disse que fugiu. E uma observação. A egípcia não servia a Deus. Provavelmente ela já tinha visto algo acontecer na casa, ouvido falar daquilo que Deus fazia, mas ela não o conhecia. Mas o próprio Deus falou com ela. E o próprio Deus fala contigo, amém? É Deus que fala conosco, igreja. Às vezes você está ali na sua situação à beira do deserto, como estava aquela mulher, e precisa de um milagre, precisa de uma intervenção. E o Deus que visitou Agar lá, está na igreja, está na casa, amém? E você precisa glorificar o Senhor. Você precisa bendizer ao nome do Senhor. E Agar, ela deu o nome ao Senhor que estava ali com ela como Deus que me vê. Por quê? Porque Agar reconhecia, naquele momento, que era Deus que estava vendo ela ali. E a ordem de Deus foi para que ela voltasse. Volta, Agar. Ela não voltou por conta de Abraão e de Sarai, não. Ela voltou porque Deus falou para ela voltar. Às vezes, eu e você precisamos quebrar o nosso orgulho. Muitas vezes nós precisamos voltar atrás. Voltar lá naquilo que a gente falou, na palavra que lançamos, naquilo que machucou alguém. Voltar lá e pedir um perdão, e dar um abraço e dizer, me perdoa, esquece o que aconteceu. É isso que o Senhor quer. Por quê? Porque às vezes no momento de algumas situações em que nós vivemos, nós lançamos palavras que machucam a igreja. E quem visitou a egípcia lá no deserto, não foi os deuses dos egípcios, não. Foi o Deus o Todo-Poderoso que visitou aquela mulher. Foi o próprio Deus que visitou ela. E é o próprio Deus que nos visita. Amém? Olha só. Deus, Ele cuidou da vida de Agar e de Ismael. Além de Deus pedir para ela voltar, Deus lançou uma promessa sobre a vida de Agar. Que a descendência dela seria numerosa na terra. E Deus cumpriu isso. Só que Agar, embora ela reconheceu o cuidado, ela queria algo mais. Ela queria que o seu filho fosse o filho da promessa. E infelizmente isso não podia acontecer. Por quê? Porque essa não era a vontade de Deus. Essa não era a vontade de Deus. Ismael veio por vontade humana. Foi às mãos humanas. Mas quando Sara, ela gerou e Isaac nasceu, veio por vontade de Deus. Foi Deus quem deu. Foi promessa de Deus. Isaac significa riso, alegria. E eu quero te dizer que o seu Isaac vai chegar. Que a sua alegria vai chegar. Que a alegria do Senhor é a tua força. Às vezes, o seu Isaac que você precisa na sua vida financeira. Às vezes é lá na tua casa. Às vezes é uma casa, é um carro, é alguma coisa que você precisa. Algo que você tem colocado diante de Deus. Às vezes o seu Isaac é o seu filho está na casa do Senhor contigo. Não importa qual é o seu Isaac. O importante é que Isaac é promessa de Deus para a tua vida. E quando Deus promete, Deus cumpre. Deus faz.
Deus não é como os homens, igreja, que só promete. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Calma aí que eu vou fazer. E não vai. Deus promete, Deus cumpre, porque Deus é fiel. E a providência divina chegou na vida de Sara e de Abraão. Isaac era a providência divina. E foi necessário que Ismael fosse embora. Deus não deixou de cumprir com aquilo que ele falou com a egípcia. Mas Deus precisava cumprir aquilo que ele tinha prometido para o servo dele. Amém? E eu quero te dizer que a provisão, a providência do Senhor, ela chega na nossa vida. A sua atitude, às vezes, pode ser um erro. Você pode plantar algo errado. Assim como Sara plantou. Assim como ela desenhou toda a história para conseguir o que ela queria. Mas, mesmo assim, a providência de Deus chegou na casa dela. Quero te dizer que Deus tem controle até no erro. Viu? Até no seu erro Deus tem controle. Até naquilo que você tem feito, que está errado, Deus tem controle sobre isso. E nada acontece sem a permissão do Todo-Poderoso. É lógico que tem as consequências do erro. Lógico que tem. Como não terá, né? Mas o Senhor não deixa com que a promessa dele deixe de se cumprir. E Deus fez uma nova aliança com Abraão. Mudou o nome dele. Mudou a história. E essa nova aliança, uma nova promessa, vai cumprir, vai acontecer. E pode ser impossível para os teus olhos, mas para Deus é possível. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Eu quero destacar aqui 3 ensinamentos importantes para vocês na vida de Agar. O encontro com Deus define a nossa identidade. Nós tivemos uma experiência sobre o encontro no domingo. Ontem nós compartilhamos no PG a palavra sobre Zaqueu, que ele teve um encontro com Deus, amém? E Agar teve um encontro, e esse encontro definiu a sua identidade. Por quê? Porque esse encontro com Deus na beira daquele poço mudou a história de Agar. Depois não se fala mais, quando ela se despede, que ela se despede e vai embora de Agar. Mas mudou a história dela. Por quê? Porque se ela não tivesse voltado, se ela não tivesse obedecido à vontade de Deus, o que Deus instruíra a ela, no momento que ela estava na beira do poço, ela teria morrido no deserto. Tem como sobreviver muito tempo no deserto? Não tem. Se ela não ouvisse, se ela não obedecesse, por que é tão difícil obedecer aquilo que o Senhor fala? Por que é tão difícil obedecer às ordens do Senhor? Acreditar naquilo que Ele tem. E eu quero te dizer que às vezes nós permitimos que situações, pequenas situações nos definam. Olhe para dentro de você. As situações que você vivencia no dia a dia não te define. Não define quem você é. Quem define quem você é o nosso Deus, é o teu Deus. Foi Ele que pagou um preço tão alto pela sua vida, pela minha vida. Ele nos define. O meu status, estou chateada, estou triste, né? O meu, que mais? O povo coloca lá no Facebook. Agora o povo não usa muito Facebook não, né? Agora é Instagram, né? Coloca uma frase lá, dolorosa, chorando de tristeza. Isso não te define. O que te define é o Todo-Poderoso. O que as pessoas vão falar de você não te define. O que te define é o que Deus pensa de você. Então não absorve aquilo que as pessoas têm falado. As pessoas vão falar mesmo. Deixa para lá. Por quê? Porque o que te define é o que Deus pensa de você. Amém? Outra coisa, ao encontrarmos com Deus, nós recebemos força
para viver e obedecer. Aquela egípcia não tinha força nenhuma. Ela nem acreditava no Deus que estava falando com ela. Não acreditava. Mas quando nós obedecemos, Deus revigora a nossa força. Se você obedece aquilo que Deus tem dito a você, Ele revigora a sua força ainda hoje. Amém? Não quero, mas Deus falou, eu vou. Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém, igreja? Porque é bem melhor sofrer um pouquinho na presença dEle do que sofrer uma eternidade sem Ele. É bem melhor sofrer um pouquinho obedecendo do que ter que carregar um caminhão de areia depois sozinho. Porque depois no vale é sozinho, é você e Deus. Existem lutas que somos somente você, sou eu e Deus, você e Deus. Não tem ninguém para te ajudar. E o terceiro ensinamento, o que muda a nossa vida é o Senhor. Quantas vezes nós prometemos mudar tantas coisas na nossa vida, mas só quem tem poder para mudar é o Senhor. Quantas vezes nós falamos, Senhor, se o Senhor me dá um carro, eu vou mudar. Nossa, vou para a igreja mais cedo, vou passar na casa dos irmãos, vou carregar todo mundo, nós vamos sei aonde, vamos passear, vamos viajar. Ganho o carro, dali um mês, espera, tem uns dias que a gente até às vezes vai. Ah, não, deixa, outro dia nós vamos aí, né? Outra coisa, não, quando eu me formar, eu quero comprar quero comprar um presentão para mim dar para minha mãe. Formou, já tem 30 anos, e até hoje ela não viu o presentão. Né? Quando eu comprar um iPhone, eu vou servir em todo lugar. Já está no iPhone 16, né? 16? 16? Cadê os iPhone? E não presta nem por mão tirar foto, porque cuidado com o meu iPhone que pode cair e quebrar. Está acabando a bateria, está só 5%. Gente, todos nós, são exemplos, mas todos nós já fizemos uma promessa dessa. Quando isso acontecer, eu vou mudar. Já aconteceu, há muito tempo, e nada de mudar. E Deus quer mudança para a nossa vida. Deus quer transformação para a nossa vida. Deus quer prometer e cumprir. Ele quer cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Mas para isso, você precisa mudar. A forma de pensar, a forma de agir e aprender com Ele. Aprenda. Nós precisamos aprender com os erros dos personagens da Bíblia, igreja. Nós precisamos estudar isso aqui e aprender. Eles erraram aqui, eu não vou errar aqui. Eles acertaram aqui, está me ensinando como é o acerto, então eu vou fazer assim. É para isso que nós temos um manual. Amém? Permita-se ser transformado, ser mudado, ter um encontro verdadeiro. Eu sei que nós já aceitamos a Jesus, mas nós precisamos desse encontro sempre. Porque todo encontro com Deus gera algo diferente em nós. Gera uma experiência diferente em nós, quando nós nos encontramos com Ele. Amém? Que o Senhor trabalhe essa palavra no seu coração. Se coloque em pé. Deus te vê, até no secreto. E eu quero te dizer uma coisa: Deus quer trabalhar na sua vida no secreto. Eu estou lendo um livro que fala sobre o secreto com Deus. Deus de secreto. E ele diz que nós precisamos aprender a parar de só pedir a Deus e de entrar na presença dEle no secreto.
Porque tem momentos que Ele quer falar conosco, assim como Ele falou com aquela egípcia lá na beira do poço, e nós não paramos para ouvir. Por quê? Porque nós estamos só pedindo. Nós paramos para pedir, mas não paramos para ouvir. Tire tempo para estar no secreto. O secreto é ficar paradinho mesmo, com sua mente lá, pensando, refletindo, e deixa Deus falar contigo. Sem, às vezes, a criança, sem o seu celular, sem nada. Para um tempo, você e Deus, para você ouvir a voz dele, amém? Nós vamos adorar o Senhor Jesus. Quero te chamar a Dorcelina aqui na frente.